para ser um instrumento de Deus para abençoar a tua vida através da palavra de Deus. E como o pastor já disse, né, vocês vão iniciar uma campanha, o amor suporta tudo. Isso deveria, irmão, ser uma realidade muito presente na nossa vida, mas infelizmente não é tão presente quanto deveria. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que talvez nem sempre o amor que você tem suporta tudo. Em alguns momentos, infelizmente, o amor não tem suportado. E sabe por que o amor não tem suportado? Porque o amor que nós temos vivido não é esse amor que o pastor leu aqui em 1 Coríntios 13. E eu não vou ler de novo agora, mas vou ler depois, né? Porque é esse mesmo texto que eu também quero pregar, o texto que o pastor usou, né? Espírito testificando. E é difícil falar de amor, irmão, sem lembrar de 1 Coríntios 13, porque ali retrata verdadeiramente o que é o amor. Não o amor segundo o mundo, mas o amor segundo Deus. E esse é o problema da falta do amor na nossa sociedade, porque o amor tem perdido o seu real significado. O que o diabo tem feito? O diabo, irmãos, ele tem esvaziado. O diabo, ele tem enfraquecido o verdadeiro amor em nosso meio. O diabo tem tornado o amor, irmão, sinônimo de muitas outras coisas que na verdade não são amor. O diabo, irmãos, tem tornado algo tão poderoso em algo tão frágil, que é o amor. Tornando o amor sinônimo de paixão, de intimidade entre um homem e uma mulher, de preferências. Ah, eu amo isso, eu amo aquilo, ah, eu amo fulano, eu amo tal coisa. Então, irmãos, isso esvaziou o que é o verdadeiro amor. E para de fato, irmãos, nós vivemos então esse amor que suporta tudo, nós precisamos entender, irmãos, que há formas de amor. E nem todo amor é o amor que suporta tudo. Nós, irmãos, aqui no Brasil temos um problema. Espero que você me escute com atenção para você não entender o errado que eu vou falar. A tradução, irmãos, da Bíblia no português, ela é ruim. Na verdade, toda vez que o brasileiro traduz alguma coisa, a gente tem dificuldade. Então você vai ver que na Bíblia, na língua portuguesa, muitas coisas diferentes foram traduzidas para a mesma palavra. Eu vou te dar exemplos para você entender. Por exemplo, quando nós falamos da palavra, você vai ler na sua Bíblia, tudo palavra. Mas nós sabemos que há a palavra logos e a palavra rema. Então no original há duas palavras. Quando foram trazidas para o português, se tornaram uma só. E isso às vezes dificulta o entendimento. O amor, também existem formas de amor que a Bíblia cita. Mas quando nós trazemos para o original, para a nossa Bíblia, está tudo amor. Mas se você pega o escrito original, não é a mesma palavra, porque não está falando das mesmas coisas. Então por isso que a gente confunde um pouco e banaliza o amor. Então antes de falar de fato sobre esse amor que suporta tudo, eu queria te mostrar essas formas de amor, te explicar um pouquinho dessas formas de amor que você pode encontrar na palavra de Deus, que não são erradas, que não são pecaminosas, mas que não são de fato o amor que suporta tudo. E você vai ver que existe um amor que se chama Eros. O que é o amor Eros? Né? Ou Eros? É um amor romântico entre o casal. E é muito importante dentro do casamento que haja, né, esse amor Eros entre o casal. Um amor emocional, um amor físico também. E esse amor é muito importante dentro do casamento. E esse amor, irmãos, é um presente que Deus dá ao homem e dá à mulher, de viver esse tipo de amor, de ter alguém do lado, de ter um companheiro, uma companheira. E a palavra de Deus retrata muito esse amor Eros, por exemplo, no livro de Cantares. Se você for ler Cantares, às vezes as pessoas não entendem, não que você não possa usar, mas a maioria daquilo que está escrito lá em Cantares é de um homem para uma mulher, né? Para sua amada. Então, irmãos, é um amor importante, mas não é o amor que suporta tudo. Nós vamos encontrar também que existe o amor storge, que fala. O que é esse amor? É o amor, irmãos, que se manifesta nas pessoas que nós convivemos. Irmãos, às vezes o teu filho ali de 2 anos, por mais que ele diga, você ensina ele a falar, ama a mamãe, e não é ainda o amor que suporta tudo que ele tem. Ele tem esse amor storge, um amor de convívio. O convívio gera esse amor. Então não é um amor, como é que não vai amar quem está dando comida, quem está cuidando? Então esse convívio naturalmente gera um tipo de sentimento. E a Bíblia chama esse sentimento de storge, um amor de convívio, um amor da família. Mas há também um outro amor que se chama o amor filia, ou filéu, como alguns chamam. E esse é o amor fraternal.
Geralmente esse amor nós estendemos às pessoas que durante a vida nós escolhemos. Nós escolhemos para fazer parte da nossa vida. Não são geralmente a nossa família. Embora tem pessoas da família que você escolhe para ser mais que família. Porque a própria Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Então esse amor, irmãos, fraternal, né, para não usar um termo tão estranho, né, filho, filéu, já é um pouco mais superior a essa história. Porque não é só de convívio, é de decisão. Você decide, irmãos, quem são os seus amigos. E é muito importante, irmãos, a gente escolher quem são os nossos amigos. Os teus amigos podem te levar à ruína ou podem te levar a caminhos de bênção. Então escolha muito bem com quem você anda, quem são os seus amigos. E aqui, irmãos, eu poderia me aprofundar nessas 3 formas de amor, mas não é sobre elas. Eu só queria que você entenda que há esses tipos de sentimentos, mas há também uma forma de amor que a Bíblia relata e chama de o amor de Deus, ou também nós podemos chamar de amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. E o amor ágape, irmãos, não é um amor que escolhe, porque eu escolho a convivência, eu escolho gostar ou não gostar. Mas o amor, irmãos, não é uma questão de escolha. Porque se você for ver, Jesus não escolheu quem ele amar. Lá em João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue, irmãos, entender a representação desse tal maneira? Você consegue entender que antes da palavra de Deus ela ser um conceito, ela é um espírito e vida? Porque é isso que Jesus diz. Essas palavras que eu digo são o quê? Espírito e vida. Você consegue compreender, irmãos, que João estava recebendo um espírito e uma vida, e a dificuldade de transformar esse espírito em vida em algo compreensível? Porque a Bíblia diz que o amor de Deus excede todo entendimento. Como tentar definir, como trazer uma revelação clara a uma língua conhecida de algo que a mente não pode compreender? E eu fico imaginando que esse de tal maneira nasce de uma falta de uma expressão, de algo que pudesse definir, de algo que pudesse conter esse tão grande amor, que é o amor de Cristo. Então João pensa, de uma tal maneira que eu não sei explicar, nós fomos amados por Deus, que não amou alguns, mas amou a todos. Então todos nós somos alvos do amor de Deus. Jesus, ele não morreu por alguns, ele não morreu por filhos preferidos, ele morreu por todos. E aqui, irmãos, a gente entende que esse amor, irmãos, não é uma preferência. Porque se você só ama a sua família, se você só ama os seus amigos, irmãos, está muito longe de ser esse amor que suporta tudo. As pessoas fizeram do amor uma preferência, porque se eu só amo minha família, irmãos, é uma preferência. Às vezes é um interesse, porque eu vou receber algo em troca. Mas o verdadeiro amor é amar sem saber a quem. É amar sem esperar nada em troca. Jesus não te amou esperando algo em troca. Ele te amou dando a própria vida. Então o amor, ele fala disso, ele fala de uma decisão. Todos os amores que nós falamos anteriormente são sentimentos. Você sente, por exemplo, você casou com alguém porque um dia você olhou para aquela pessoa e algo te atraiu nela. E não foi o interior. Geralmente, irmãos, antes de conhecer o interior, há um físico. Então você pensa que olho bonito, que cabelo bonito, e daí você se apaixona. Claro que depois importa sim o interior, lógico, né? Mas primeiro, geralmente o que atrai é uma questão física. Então todos esses outros amores falam de certa forma de uma atração, fala de certa forma de um sentimento. Só que esse amor que suporta tudo, que é o amor ágape, que é o amor de Deus, não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. Olha para você, olha para Deus. O que em nós poderia despertar um sentimento em Deus? Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus é santo, e nós somos falhos, pecadores. Nada, irmãos. O amor de Deus por você não foi despertado por um sentimento, foi uma escolha. Ele olhou para você e disse assim: eu vou amá-lo. E é por isso que esse amor, como o pastor muito bem falou no começo,
Ele é um amor incondicional. Não tem a ver com o teu comportamento. O que é algo incondicional? Muitas vezes nós falamos essa palavra, usamos ela, mas de fato não entendemos. O que quer dizer que o amor de Deus é incondicional? Que não tem condição. Eu não preciso de uma condição. Eu não preciso cumprir algo para Deus me amar. Porque o dia que eu me comporto bem, Deus me ama dessa maneira. E o dia que eu me comporto mal, Ele me ama da mesma maneira, porque é incondicional. Então não há como aumentar o amor de Deus se comportando bem, mas não há como diminuir o amor de Deus quando eu me comporto mal. E às vezes, irmãos, há pessoas que elas acham que elas perdem o amor de Deus, ou Deus nunca vai deixar de te amar. Você acha que Ele daria a vida por alguém que Ele deixaria de amar em algum momento? Você acha que todo o sacrifício da imensidão que foi a cruz seria feito daquela forma se Ele te deixasse de amar em algum momento? Ele nunca vai deixar de te amar. Você não pode mudar o quanto Deus te ama. Pastor, mas então por que eu me comporto bem? Porque você não pode mudar o quanto Deus te ama, mas você pode mudar o quanto Ele tem prazer em você. Aleluia! Quando Ele revela o Filho, Ele diz assim: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então minha pergunta não é quanto você é amado. Isso eu já sei. Você é igualmente amado a Jesus. Sabe quanto Ele ama Jesus? Pois é, Ele te ama igualzinho. Ele te ama da mesma forma. Eu sei que parece uma heresia isso, mas irmãos, isso é Bíblia. Lá em João 17, 23. Glória a Deus. Os irmãos colocam um versículo ali também? Não. Tá lá já. Tá lá? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E olha aqui, e o que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Você entendeu isso? Que o Filho Santo e Perfeito é amado da mesma forma que o Filho Imperfeito, que o Filho Pecador. Sabe o que é isso, irmãos? A graça do Senhor Jesus. Porque agora, quando Deus olha para você por causa da cruz, por causa da graça, Ele não vê você e também não vê o teu pecado, embora o teu pecado exista. Mas você precisa crer que quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, começou a nascer dentro de você Cristo. Cristo precisa ser formado em nós. É isso que a Bíblia fala: Cristo em nós, a esperança da glória. A minha esperança não é o meu bom comportamento, a minha esperança não é aquilo que eu posso cumprir, a minha esperança é aquilo que Jesus Cristo já cumpriu. A minha esperança é aquilo que Jesus Cristo já fez, provando o amor dele por nós, provando que esse amor é incondicional. E esse amor que suporta tudo, esse amor ágape, ele tem características poderosas. E a grande maioria das pessoas, ao olhar para 1 Coríntios 13, declarariam: é impossível amar dessa forma. E humanamente sim, humanamente é impossível. Humanamente é impossível que um homem consiga amar dessa forma. Por isso que nós precisamos que alguém ame no nosso lugar. Por isso que nós precisamos que alguém viva no nosso lugar. Esse lugar é o lugar de Cristo. Cristo vivendo em nós. E quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que o amor ele é sofredor. Em algumas versões diz o amor é paciente. O que é algo paciente para você? Paciência, vamos ver, de longanimidade, de ter um longo ânimo. Então, para viver esse verdadeiro amor, irmãos, nós temos que ser pacientes. Nós temos que ter um longo ânimo, porque no momento da adversidade, se você não alongar o seu ânimo, irmãos, você vai desistir de amar. Você vai dizer assim: não, eu não suporto, eu não consigo, porque o seu ânimo é muito curto, porque o seu empenho em amar é muito curto, porque a sua decisão em amar é muito curta. O crente deveria entender que ele não sente de amar, ele decide amar. Isso, irmãos, deveria valer para os casamentos. Se dentro dos nossos casamentos os homens e as mulheres entendessem isso, nós não teríamos divórcio. Por que há divórcios? Porque alguém entendeu que tinha a opção de não amar. Alguém decidiu não amar. Alguém decidiu não ser tão paciente.
Alguém decidiu não ser tão sofredor e desistiu. Porque talvez não estava pautado, não estava guardado nesse amor que suporta tudo. Porque, irmãos, a Bíblia é muito clara. O que é suportar tudo? O que é tudo? Tudo. Então, quando nós estamos pautados, né, nesse amor, nós precisamos, irmãos, sofrer tudo, suportar tudo. Então, quer viver o amor ágape? Aprenda a ser paciente. Aprenda a ser sofredor. Vamos, o bom crente entende que é necessário sofrimento. Um crente que foge do sofrimento nunca vai ser como Cristo. A Bíblia diz que o próprio Cristo aprendeu pelaquilo que padeceu. Então, como que o homem Jesus viveu a sua vida, aprendeu o seu propósito? Porque nós temos que lembrar que houve um Deus que a Bíblia diz que se esvaziou da sua natureza, que se fez homem, se fez servo. Então, como servo, ele sofreu. E aqui é prova que ele é a realidade do amor. Ninguém sofreu como ele. E às vezes, irmãos, nós fugimos de toda forma de sofrimento. Então, se nós fugimos de toda forma de sofrimento, talvez nós estejamos bem distantes da realidade desse amor. O que você tem sofrido pelo reino de Cristo? O que você tem sofrido pelas almas? Ah, pastor, não muito. Pois é, então talvez o que você tem do amor, irmãos, não é algo muito profundo. Talvez o que você tenha desse amor é algo ainda superficial. Depois a Bíblia também diz que esse amor ele é benigno. E nós precisamos, irmãos, entender o que é essa palavra. O que é algo benigno? Porque muitas vezes nós confundimos a benignidade com a bondade. E elas não são a mesma coisa, embora elas andem muito próximas e juntas. A bondade, irmãos, ela vai nascer de um coração benigno. A bondade, irmãos, são os nossos atos, mas a benignidade é o nosso coração. Porque eu posso ter atitudes bondosas sem ser benigno. Eu posso ser bondoso com o irmão, mas não porque eu sou benigno, mas porque eu penso que se eu ajudar ele, eu posso receber algo em troca. Então eu fui bondoso, mas eu não fui benigno. Porque benignidade é aquilo que está no nosso coração. Benignidade é essência, bondade é resultado. E nós precisamos, irmãos, primeiro de uma essência, de um coração benigno diante de Deus, de um coração benigno diante da igreja, de realmente fazer o bem sem olhar a quem, de realmente, irmãos, se dedicar às coisas de Deus. Não porque eu quero ser percebido, não porque eu quero que o pastor veja, mas porque eu sei que o Senhor é aquele que vê. Tua recompensa não vem do pastor Marcelo, a tua recompensa vem das mãos de Deus. Não é para o pastor Marcelo que você faz, é para Deus. Porque se você faz para ele, isso é um ato de bondade, mas não é benignidade. Você está esperando algo do homem. E toda vez que nós esperamos algo do homem, nós não estamos sendo benignos. Talvez bondosos, mas não benignos. O Senhor quer um povo benigno. O Senhor quer um povo que se prostra diante dele, que faz as coisas realmente pensando nele. A Bíblia diz, irmãos, que quem busca a recompensa aqui na terra, embora ela exista, pede a recompensa que é no céu. Fique feliz quando o pastor Marcelo às vezes não reconhece aquilo que você faz. Poxa, eu fiz isso, o pastor Marcelo nem percebeu. É Deus. É Deus te garantindo uma recompensa muito maior. Nós precisamos parar com isso, irmãos, de ser uma igreja que quer ser reconhecida o tempo todo. Uma igreja que quer ser percebida o tempo todo. Uma igreja que tem que ser elogiada o tempo todo. Não, irmãos. Você tem que ter disposição realmente de viver o seu chamado. E realmente de viver sobre esse amor. E tão importante, irmãos, como definir o que o amor é, porque é isso que a Bíblia diz: o amor é sofredor e ele é benigno. Mas nós também precisamos entender o que o amor não é, porque nós temos sido muito enganados com sentimentos que não são pautados no amor de Deus. E aqui diz que o amor não é invejoso. O que é alguém invejoso? Invejoso, irmãos, é alguém que se aborrece com o sucesso do outro. Irmãos, e sabe o que mais me assusta? É que às vezes a inveja, irmãos, dentro do relacionamento. Às vezes é homem e mulher que tem inveja um do outro. Que
não sabe lidar, às vezes, com o sucesso, com o crescimento. Aleluia, Jesus. Vamos, fique feliz com o crescimento de qualquer pessoa, mas principalmente quando for da tua família. A inveja, irmãos, ela nasce da comparação, quando eu começo a me comparar. Irmãos, toda comparação, desculpe a palavra, mas toda comparação é burra. Porque, irmãos, o que é igual é produto. O produto é igual. Então eu posso pegar esses dois microfones e comparar dois microfones. Mas eu não posso comparar duas pessoas, porque a pessoa ela é única. Deus nos fez, cada um de nós, com DNA único, com características únicas. Podem haver pessoas parecidas, mas iguais nunca. Então como eu vou comparar aquilo que não é igual? Nós não deveríamos, irmãos, comparar ninguém, mas também não deveríamos aceitar ser comparados. Porque o fulano fez assim, mas você, fulano é o fulano, eu sou. Aleluia, Jesus. Nós podemos sim, irmãos, ter referência, olhar para alguém, olha, né, aquela pessoa como referência, porque referência é diferente de comparação. Comparar é forçar ser igual. Comparar é tentar forçar algo comum. E sempre vai haver algo comum, o Espírito. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que confessam a Cristo são um só Espírito com o Senhor. Então a única comparação que nós podemos dizer é assim, nós somos todos o mesmo Espírito. Não existe o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo do pastor Juliano, o Espírito Santo do pastor Marcelo. Não. Habita em nós o mesmo Espírito. E isso nos faz comum. Isso nos faz corpo. Mas de forma diferente. E são as nossas diferenças, irmãos, que podem gerar unidade. O problema, irmãos, é que por muito tempo a igreja quis trabalhar uma uniformidade. Todo mundo tem que andar igual, todo mundo tem que falar igual. Não, irmãos. Nós não precisamos andar igual e nem falar igual para ter unidade. A unidade, irmãos, não é uniformidade. Deus não nos veio para nos fazer uniformes, ou seja, iguais. Deus veio para manter as nossas diferenças. E dentro das nossas diferenças, nos mantermos em unidade. E é isso que nós precisamos. Prezar pela unidade. E prezar pela unidade, irmãos, é aceitar e também respeitar a diferença. Depois o texto continua. Então não é invejoso, o amor não trata como leviandade. O que é essa palavra, leviandade, irmãos? É alguém que age baseado em maldade. Alguém que age baseado em mentira. E o pastor Marcelo falou sobre isso. Não aceite ouvir alguém maledicente. Não aceite alguém falar mal de outro ministério, e principalmente do seu. Meu Deus. Mas todo lugar tem defeito. É lógico que tem, mas deixa os outros falar, não precisa você falar. Eita glória. Já tem os outros para falar, vai precisar você falar, irmão. Deixa os de fora falar. Deixa os de fora da igreja falar mal da igreja. Nós somos aqueles que defendem a igreja. Quando eu digo igreja, não estou falando do corpo, não estou falando de placa, não estou falando de denominação, mas também de placa e de denominação. Porque se vocês estão aqui, vocês fizeram uma escolha de estar aqui. Então é esse ministério que vocês têm que honrar. Glória a Deus. Irmãos, a maldição não vem quando eu saio de um ministério, a maldição vem quando eu estou nele, falando mal dele. Eita glória. Não, porque senão tá bom, irmãos, o que mais tem é ministérios por aí para a gente caminhar. Nós precisamos, irmãos, aprender esse princípio de honra, irmãos. Você escolheu estar aqui. Assim como os irmãos escolheram estar namorada. Ninguém obrigou eles a estar lá, assim como ninguém está te obrigando a estar aqui. Você decidiu. Então não permita ser conivente com a leviandade e com a maledicência. Eu não falei nada, eu só ouvi. Irmãos, você já foi maledicente. Às vezes, irmãos, as pessoas vêm e falam assim: pastor, fulano falou tal coisa. Irmãos, o que me admira não é o fulano ter falado tal coisa. O que me admira é muitas vezes pessoas que caminham ao nosso lado terem ouvido tudo aquilo. Eu falei: você fez o quê? Não fiz nada, né? Porque é a opinião dele. É a opinião dele. No mínimo, irmãos, eu não vou aceitar ouvir. No mínimo, eu vou me retirar. Se eu não quero me posicionar, no mínimo, assim, não quero ouvir esse assunto. Não quero participar desse assunto. Mas a gente quer ser legal, né? É muito legal ser legal. Eu gosto de ser legal, irmãos, mas nem sempre dá para ser legal. Pastor, é falta de educação. Prefiro que alguém diga: olha que mal educado, que alguém diga assim: olha que maledicente, olha que aliviano, falando mentiras, ouvindo mentiras. Então,
irmãos, no amor não há espaço para esse tipo de comentários. No amor verdadeiro, irmãos, não há espaço para esse tipo de atitude. Então, quando há esse tipo de atitude em nós, irmãos, assim, ó, desculpa, mas não há o amor que supera tudo fluindo no teu coração. E o que nós precisamos é disso, de um amor que suporta tudo, de um amor verdadeiro. Depois ele segue, a lista é grande do que não é um amor. Não se ensoberbece. O que é se ensoberbecer? É se colocar, irmãos, numa posição superior. Isso que muitas pessoas sentem, às vezes porque elas conhecem um pouco mais da palavra, elas já se sentem superior. Há pastores que se sentem superiores, porque ele conhece um pouco mais da palavra de Deus, e ele se exalta como autoridade. A exaltação, irmãos, é o caminho de quem? Satanás. O caminho de Cristo é o caminho do quê? Humilhação. Ser de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se humilhou. Mas qual é a humilhação, irmãos? Não foi a maior humilhação, não é um homem se fazendo servo. Mas a maior humilhação, irmãos, é um Deus se fazendo homem. Porque é uma distância muito maior entre Deus e um homem do que um homem e um servo. Mas ele não se importou. Então, irmãos, muitas vezes nós seguimos a Jesus em doutrina, mas seguimos a Lúcifer em coração. Às vezes no nosso coração, irmãos, há muito orgulho, muito soberba, e nos faz ser parecidos com Lúcifer, não com Cristo. Quando você permite o orgulho tomar o teu coração, não é com Cristo que você está se parecendo, é com Lúcifer. E você já percebeu, irmãos, que o orgulho é uma das coisas mais difíceis de tratar, porque é mais difícil das pessoas assumirem? Irmãos, até hoje eu acho que eu conversei com 3 pessoas que assim, não, pastor, eu sou orgulhoso. E como tem gente orgulhosa? Mas quando vai conversar, não, pastor, eu não sou orgulhoso. Ninguém é. O orgulho, irmãos, é igual o bafo. Ninguém diz assim, eu tenho bafo, mas tem gente que tem bafo. E a coisa mais difícil de você falar para alguém, assim como é difícil você tratar o orgulho, porque a pessoa, você pode dizer assim, não, você tem que parar de ser estressado, você tem que parar de ser mentiroso. Todo mundo aceita. Agora, se você diz assim, não, você tem que parar de ser orgulhoso. Não, pastor, orgulhoso não. Pode me chamar de mentiroso, pode me chamar de tudo, bem de orgulhoso, porque orgulhoso eu não sou. Será? Irmãos, a humildade é uma característica silenciosa. Porque alguém que fica também o tempo todo assim, não, porque eu sou muito humilde. Não, você já não é. A humildade não é anunciada. A humildade ela é mostrada. Irmão, Jesus Cristo, ele é referência a muitas coisas, ele é muitas coisas. Mas percebe a importância da humildade? Qual foi o momento que ele diz, aprendei de mim? Aprendei de mim que sou manso e sou humilde. Significa, irmãos, que a mansidão e a humildade, irmãos, tem uma importância muito relevante no caráter de um cristão. E às vezes é onde o diabo mais nos desvia, da mansidão e da humildade. Então, irmãos, tome cuidado com os caminhos que você segue no seu coração. Pois ele diz, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses. Irmãos, quando nós só pensamos nos nossos interesses, nós nos tornamos o quê? Geralmente nós chamamos do quê? Quem só pensa nos seus interesses? Egoísta, né? Egocêntrico também, mas egoísta fica mais fácil. Nos tornamos egoístas. E quando eu sou egoísta, quando eu só penso em mim, irmãos, eu abro um grande espaço no corpo de Cristo para divisão e contenda. Se você perceber, irmãos, toda divisão e contenda, ela nasceu no egoísmo de alguém. De alguém que não quis ceder, de alguém que não quis ser tolerante, de alguém que achava que conhecia toda a verdade, enfim, e assim começa. Então, irmãos, nós não estamos aqui pelos nossos próprios interesses. Nós estamos aqui pelo interesse do reino. Isso que o pastor Marcelo está fazendo hoje, de me trazer aqui, é a prova que não são interesses próprios, mas interesses do reino. Porque, irmãos, eu estou aqui só o reino ganha. Para ele não muda nada eu estar aqui. Mas eu tenho certeza que para o reino de Deus muda.
Glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que não há reino. Reino dividido não subsiste. Nós temos, irmãos, diferenças. Formas de pensar, de crer. Isso é fato, você sabe. Seria uma hipocrisia dizer que não. Mas isso não me impede de estar aqui. Isso não me impede de amar a vida dele e de ele amar a minha. E isso é unidade. Nós não precisamos nos tornar iguais e pensar iguais para estarmos em unidade. Isso seria muito egoísmo. Eu forçar o pastor Marcelo a pensar como eu, ou ele me forçar a pensar como ele. E isso seria egoísmo. Qual é a prova do interesse que é o reino? É isso. Cada um tem o seu direito de crença. Mas nós precisamos respeitar, principalmente quando nós entendemos que são irmãos, particularidades tão pequenas, diante de um Deus tão grande. E às vezes a gente quer achar, irmãos, os próprios interesses em forçar algumas coisas. Não, irmãos. Que o nosso interesse seja pela unidade. O egoísmo, irmãos, é um veneno ao corpo de Cristo. Onde há egoísmo, não há unidade. E onde não há unidade, não há unção. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam comunhão. Depois ele vai dizer: é como o óleo que desce da cabeça sobre a barba de Arão. Primeiro ele anunciando a unidade, para dizer que na unidade há unção. Então onde nós estamos em unidade, a unção de Deus se derrama. E é isso que nós precisamos aprender. A unidade vai trazer a unção de Deus sobre as nossas vidas. Depois ele diz: não se irrita nem se ressente do mal. Quem é que é irritado? Eu tenho essa dificuldade, irmão. Eu sou irritado, confesso. Mas essa é a parte do eu. João Calvino dizia o seguinte: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Então a parte do irado não sou eu mesmo. Não é a parte do Cristo em mim. Há um Cristo em mim. Por exemplo, quem que prega? O Cristo em mim. Mas quem que se irrita? Às vezes na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Sou eu mesmo. Não é o Cristo. Aleluia, Jesus. O Cristo não se irrita. Porque o Cristo vive esse verdadeiro amor. Então a parte de Cristo formada em mim é o que vai se portar bem. É o que vai viver de acordo com o amor. Então, irmãos, se irritar é pecado? Não, irmãos, às vezes é impulso da natureza. Tanto que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Então existe um nível da ira que é aceitável, mas dependendo do que você faz dentro da ira, aí você peca. Então não é porque você está irado que você está em pecado, mas o que você vai fazer com a sua ira pode se tornar pecado. Depois ele diz: não suspeita mal. Em algumas versões, para ficar mais claro, diz que não se ressente do mal. O que é alguém que se ressente do mal, irmãos? De uma forma bem clara, é o melindroso. Ou, para o povo mais atual, o tal do mimimi. Aquela pessoa que ela é muito mimimi. Não dá para falar nada que ela já se ofende. Já fica ofendida com qualquer correção. Não, se você não quer correção, você está fazendo o que no corpo? O corpo é lugar de ser corrigido. O corpo é lugar de ser exortado. A Bíblia diz: exortais uns aos outros. Então todo mundo, irmãos, deveria ser aula da exortação em algum momento. Inclusive nós, pastores. Nós também precisamos ser exortados. Devemos ser exortados. Então, irmãos, alguém que ele não se ressente do mal é alguém que abre o direito da ofensa. Porque, irmãos, há situações que você tem o direito. Mas, irmãos, o que é ser um servo? É dar a alguém os seus direitos, é dar a alguém a sua vontade. Às vezes, irmãos, a gente diz o seguinte: porque eu preciso perdoar, porque o padrão de Deus é perdoar. Não, irmãos, quando você se ofende, o desejo de Deus é que você perdoe, mas acredite, o padrão de Deus não é perdoar. O padrão de Deus é nem se ofender, porque Deus não se ofendeu. Cristo nunca se ofendeu. Você não vê Cristo ofendido. Se em algum momento você vê Cristo ofendido, quando falaram mal dele, quando xingaram ele, você via Jesus irritado, irmãos, ele defendia o reino, mas a pessoa Jesus nunca. Porque ele não era alguém ofendido. E não era alguém que ressentia o mal. Ele era alguém que liberava o mal, que automaticamente liberava o perdão sem pedir. Na cruz ele diz o que: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, não estou ofendido com eles, Pai, fica tranquilo. Derrama a tua graça sobre eles, derrama a tua misericórdia, não a tua mão.
Deus que nós precisamos servir, irmãos, o Deus de graça. Não que Deus, irmão, se Ele quiser, não vai colocar a mão sobre uma situação. Mas a partir do momento que eu oro para que Deus coloque a mão sobre alguém, irmãos, isso é muito sério. Isso é lei, irmãos. Nós não vivemos mais na lei. Jesus Cristo veio para nos dar graça. É sobre a graça que nós temos que estar firmados. E tem gente que ora, irmãos, acima pesa a mão. Não, irmãos. Agradeça que a mão de Deus não pesa, senão já estava pesado sobre a tua vida também. E se não está pesado sobre a tua vida, porque você entendeu a graça. A graça e o favor de Deus. Então, irmãos, o padrão de Deus não é perdoar e não se ofender. Então para de se ofender por qualquer coisa. O Senhor quer te maduro. O Senhor quer te fazer amadurecer. Paulo diz assim, eu queria dar um alimento mais sólido para vocês, mas eu sou obrigado a continuar dando leite. Vocês não amadurecem, vocês não crescem. Depois continua, né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, né? Algumas pessoas dizem, não se alegra, né, com a injustiça, mas se alegra ou folga com a verdade. O que você sente quando há uma injustiça acontecendo? Você se alegra? Às vezes a gente se alegra, irmãos, principalmente quando a gente entende que aquela pessoa fez o mal antes. Não, mas isso ele merece. Porque eu sei o que ele fez no passado, ou sei lá, não. Ou seja, não pode que ele se converteu, mas antes eu sabia que é a vida dele. Irmãos, você está se alegrando com a injustiça. Porque a justiça de Deus não é a justiça do homem. A justiça de Deus é uma justiça de graça. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, nunca se alegre com a dificuldade de alguém. Por mais que você julgue que ela merece, talvez ela merece. Mas Deus é um Deus de graça. E graça é o quê? Favor imerecido. Então nós temos que orar, irmãos, para que Deus, assim como Ele derramou favor imerecido sobre as nossas vidas, que Ele também derrame favor imerecido sobre os outros. E não orar para que Deus pese a mão. Oh, glória a Deus. Então nós já vimos o que o amor é e o que o amor não é. Mas agora a Bíblia também fala do que o amor faz. E nós precisamos conhecer o que o amor é, o que o amor não é, mas também compreender o que o amor faz. E o que o amor faz? Primeiro diz que o amor sofre. O que é sofrer? É renunciar, irmãos, o meu direito pelo bem do próximo. Isso é sofrimento. É sofrer o dano. Aceitar sofrer o dano. E hoje em dia, irmãos, ninguém mais aceita sofrer o dano. Ninguém aceita mais ficar quieto, irmãos. É sofrido se calar, irmãos. Eu sei que não é fácil. Isso é sofrer, irmãos. Quando você entende que se você está certo e você se cala, você está sofrendo. Mas você está sofrendo porque o amor suporta tudo. Então você pode sofrer. Então será que por causa do bem do corpo, por bem do reino de Deus, será que não posso ficar quietinho um pouquinho? Ah, não, pastor, eu sou sincero. Irmãos, sincero ou inconveniente? Parece que gosta de ser sincero, se ninguém pediu a tua opinião. Meu Deus. Ah, sou sincero, irmão. Sincero é se eu te perguntar. Agora se você vem, ai, não gostei, sei lá, do teu sapato. Não, isso é inconveniente. Eu sei que é um exemplo besta, mas às vezes as pessoas se metem não só no sapato. Que dera fosse só no sapato. Às vezes não é. Sofre, irmãos. Esse é o nosso chamado. Apóstolo Paulo diz que nos importa entrar no reino de Deus por muitos sofrimentos. Eita, glória. Sofrer pouco, irmãos, nos afasta da oportunidade de reinar com Cristo. Então o amor sofre, ele tudo sofre, ele não só sofre tudo. Depois ele diz que tudo crê. O que é alguém que crê, irmãos? Alguém que crê, alguém que não abre a mão da sua verdade. Ou não, quer dizer, não abre a mão da verdade de Deus. Da sua você pode abrir. Mas que nós possamos caminhar ao ponto da nossa verdade ser a verdade de Deus, porque nós somos um só com o Senhor. Creia, irmãos, até o fim. Pastor, mas está tudo errado. Então, irmão, não é o fim. Porque no fim o Senhor já te prometeu que você é vencedor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É nisso que nós vamos crer. Enquanto essa vitória não se manifestar, não é o fim. Fique em paz. O Senhor está trabalhando, o Senhor está te forjando. Então, amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O que é esperar, irmãos? Esperar ter os olhos no futuro.
Tem gente, irmãos, que está ainda com os olhos no passado. Irmãos, ninguém espera olhando para o passado. Quem espera olha para onde? Para o futuro. Para o presente e para o futuro. Quem espera, irmãos, se recusa a aceitar o fracasso. Não deu certo ainda, irmãos, não é o fim, fica tranquilo. Mas espera. Mas espera como? A Bíblia não manda só esperar. A Bíblia manda esperar como? Com paciência. Esperei com paciência no Senhor. E essa paciência que nós temos que ter para esperar. E depois diz, além de esperar, que o amor tudo suporta. E aqui, irmãos, algo interessante que às vezes nós não entendemos. Esse tudo suporta é muito além, irmãos, de que aguenta tudo, que nunca desiste. Essa palavra, irmãos, tudo suporta, vem principalmente da ideia de dar suporte. Quem ama, irmãos, vai dar suporte. Quem ama vai suprir a necessidade do outro. E lá em Efésios 4:2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, irmão, esse negócio, tem pessoas que a gente não ama, a gente suporta. Irmão, tá errado esse teu pensamento. Se você usa isso, irmão, tem pessoas que a gente não precisa mais, só precisa suportar. Não tem que amar todos. O suportar é o dar suporte. Quando a pessoa necessitar, você vai dar suporte. Como? Não sei, como ela precisar. Isso é a prova do amor. É quando há uma necessidade, nós damos o suporte. E aqui, irmãos, a gente vê de uma forma tão brilhante e poderosa como Paulo coloca o amor. Mas se nós percebemos, não é pelo amor que Paulo começa esse texto. Embora o centro desse texto, desse capítulo 13, seja o amor, se você perceber, Paulo começa falando dos dons. E por que ele começa falando dos dons? Porque a ideia de Paulo é que a igreja de Corinto entenda que os dons são importantes, mas o amor é superior. E há igrejas, irmãos, onde os dons se tornam uma competição, se tornam um duelo. Quem fala mais em línguas, quem profetiza mais. Irmãos, nós precisamos ser sim pentecostais, sim. Nós cremos da mesma forma quando o assunto é ser pentecostal, a ação do Espírito. Só que às vezes, irmãos, a ação do Espírito está se tornando cada dia mais vazia. E às vezes eu nem sei se de fato, muitas vezes é do Espírito. Eu gosto muito de uma palavra da pastora Camila, acho que é Camila Barros, né? Ela está falando justamente sobre isso. E ela lembra que ela fala assim, e ela é super pentecostal. Ela diz, tu quer rodopiar, tu rodopeia, mas tu rodopeia na palavra. Tu quer pular, tu pula, mas tu pula na palavra. Glória a Deus. Senão, irmãos, o que começa a ser só barulho. E isso que a Bíblia diz, olha o que diz lá em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Às vezes, irmãos, a gente passa uma vida inteira buscando dons. Pastor, você é contra os dons? Não, muito pelo contrário. Paulo diz, buscai os mais excelentes dons. Mas o mesmo Paulo que dizia buscai os mais excelentes dons é o mesmo Paulo que está dizendo aqui, os dons são importantes, mas não são superiores ao amor. Então, se você quer dom, mas você não tem amor, de nada adianta. E às vezes, irmãos, a gente julga a espiritualidade de alguém por quanto ela foi no dom. Então, se alguém às vezes tem mais facilidade de fluir num dom, por exemplo, de falar em línguas, nós já julgamos que aquela pessoa é muito espiritual. Às vezes não é. Porque os dons, irmãos, são irrevogáveis, são presentes de Deus, não são por merecimento. Lá em Romanos vai dizer assim, que Deus dá os dons pela graça, ou seja, se é pela graça, não tem merecimento. Então, se você tem dom, não é por merecimento, embora às vezes você julgue ser. A verdadeira espiritualidade, irmãos, é medida como? Pelo fruto do Espírito.
E lá em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. E é uma vírgula. Pastor, o que vem depois? O que vem depois, tudo também é gerado pelo mesmo amor. Então o que é o fruto do Espírito? E veja que é fruto. A gente fala assim, os frutos do Espírito. Não é os frutos, é o fruto. Porque o fruto é o amor. E o amor vai gerar, irmãos, a longanimidade, fé, paciência, domínio próprio. Porque Deus é amor e tudo é gerado a partir dele. Então, irmãos, o que adianta nós temos os mais excelentes dons antes nós não fomos cheios do amor de Deus? Você quer ser como um sino que só faz barulho? Eu não quero, irmãos. Eu não quero só fazer barulho. Eu quero realmente carregar a vida. Irmão, se você for ver, o verso 8 continua assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. Ou seja, irmãos, para encurtar, os dons não são eternos. Os dons são temporários, importantíssimos. Eu não estou aqui, irmãos, menosprezando o dom. Pelo contrário, Paulo falava, é importante que a igreja busque os dons. É importante que a igreja tenha dons, porque é pelos dons que a igreja é edificada. Mas, irmãos, os dons cessarão, mas o amor nunca cessará. Porque o amor é eterno. E dom, irmãos, é aquilo que você pode fazer a partir do poder de Deus. Mas o fruto é aquilo que Deus faz em você. E é mais importante aquilo que Deus faz em você do que aquilo que Deus faz através de você. Irmãos, a nossa busca não deveria ser uma busca para ser usado por Deus. Irmãos, Deus usou até uma mula. Irmãos, às vezes Deus não vai usar por você, Deus vai usar por quem precisa, pela fé do outro. O que nós precisamos é ser aprovados por Deus. E ser aprovado, irmãos, é ter o caráter de Cristo. E Deus, irmãos, está nos ensinando que antes de termos dons poderosos, nós precisamos do coração dele. Ter um coração segundo o coração de Deus. E o que é um coração segundo o coração de Deus? É um coração que manifesta o fruto. É um coração que manifesta o amor. Então Deus não está interessado em te dar dom se você não quer carregar o amor. Só que carregar o amor, irmão, não é fácil. Porque carregar o amor é sofrer, é suportar, é crer até o fim. Então não é tão fácil assim, irmãos, viver o amor de Deus de fato. Eu sei que seguir, irmãos, a palavra de Deus não é tão fácil, mas é necessário. E por não ser fácil, é que nós recebemos um ajudador. Irmãos, acredite, na sua carne você não cumpre nada. Vai lá em Romanos 7, que Paulo falava: em mim, na minha carne, não há bem algum. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, porque o pecado habita em mim. O que você precisa, irmãos? De Cristo. De Cristo se manifestando todos os dias, de Cristo crescendo todos os dias. Paulo dizia assim: filhinhos, que de novo sinto dores, para que Cristo seja gerado em vós. Nós precisamos, irmãos, dessas dores. Não queira, irmãos, só fluir no poder, irmãos. Queira que Cristo seja verdadeiramente gerado dentro de você. Queira que o amor seja gerado dentro de você. E esse amor, ele é tão importante, irmãos, que uma das orações de Paulo, lá em Efésios, é para que a igreja tivesse revelação do amor. Efésios 3. Glória a Deus. Ele vai dizer assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí para a gente cortar, né? Eu já me prolonguei bastante, mas eu já estou quase terminando. Daí no verso 18 ele diz, né? Continua a oração dele: para poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Irmão, aqui não é o santo que alguns pensam, com todos os santos, ou seja, com toda a igreja. Então eu quero que toda a igreja compreenda algo. Então o que ele quer que a igreja compreenda? Qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade do quê? Do amor de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O desejo de Deus é que nós sejamos cheios da sua plenitude. E o que é a plenitude de Deus? O amor.
Deus, irmãos, é um ser difícil de ser definido. Mas uma das definições mais básicas e claras sobre Deus, que Deus é o quê? Deus é amor. Então, quem conhecer a Deus, conheça de fato o amor. Não o amor segundo o mundo, mas o amor segundo a palavra de Deus. E todos os dias, Deus tem, irmãos, uma nova altura, uma nova largura e uma nova profundidade do amor de Deus. Para que você possa mergulhar, para que você possa ser imerso numa nova posição, imersos numa nova realidade. E quando nós somos imersos nessa nova realidade do amor, tudo à nossa volta muda. Porque, irmão, ser imerso no amor é receber olhos de amor. E o que os olhos de amor nos fazem? Nos faz, irmãos, enxergar mais a bondade do que o pecado. Nos faz enxergar mais aquilo que é bom do que aquilo que é ruim. E lá em 1 Pedro 4,18 diz assim: tende ardente amor uns com os outros, ou uns pelos outros, porque diz que o amor de Deus encobre multidão de pecados. É isso que o amor vai fazer, irmãos, vai encobrir os pecados, os teus, mas do teu irmão também. E quando você olhar para ele, você não vai mais chamar ele pelo pecado. Porque, irmãos, tem irmão dentro da igreja que chama outro irmão pelo pecado. E se você chama alguém pelo pecado, se você ainda olha para o pecado, que o irmão chegou rotulado ali pelaquela porta, o problema não está no irmão, o problema está em você, que não conhece o amor. Porque o ardente amor, ele encobre multidão de pecados. O amor de Deus nos faz olhar uns para os outros, enxergar Cristo uns para os outros. Aleluia, Jesus. É isso que você tem que ver no seu irmão, não o pecado dele, mas o Cristo que está nascendo. Pastor, mas, irmãos, o Cristo está nascendo, não está pronto. Porque se o Cristo estivesse pronto, ele já não estava mais aqui. Então há um Cristo, irmão, sendo formado dentro de cada um de nós. Nós não fomos, irmãos, escolhidos só para receber o amor. Nós fomos escolhidos, irmãos, para ministrar do amor. Mas não ministrar só com a boca, ministrar com a vida. Lá na primeira carta de João, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra apenas, mas de obra e de verdade. Porque, irmãos, é muito fácil dizer: pastor, eu te amo. Não posso dizer eu te amo para todos vocês. Posso descer aqui e dizer assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não seria difícil. Mas Deus está dizendo: não é para amar só com palavra, é para amar de obra e de verdade. Então eu digo eu te amo quando alguém está passando necessidade, eu vou lá e dou suporte. Eu digo que eu te amo para alguém quando alguém me ofende. Eu digo: não importa que você me ofendeu, mas eu sigo te amando. Eu sigo sendo corpo com você. Aleluia, Jesus. Eu te perdoo. É esse amor que o Senhor quer nos levar, irmãos. Um amor que é tão poderoso, mas tão poderoso, que Paulo diz lá em Romanos 8:38, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados. E tem irmão que diz assim: eu estou distante da igreja por causa disso, por causa daquilo, porque é o meu pastor, porque é o irmão da igreja, porque na igreja só tem isso, na igreja só tem aquilo. Mentira, irmãos. Você está distante da igreja porque você quer. É impossível, irmãos, estar no amor de Deus sem estar na igreja. Me desculpe. Você pode discordar de mim, mas não tem problema. A igreja é o corpo de Cristo. Você continua sendo filho amado, irmão, se você sai da igreja, mas você deixa de ser corpo. Se eu cortar, irmão, um dedo meu e jogar aqui, e eu sair daqui, ele é corpo? Não, irmão, não é mais corpo. Meu corpo foi, o dedo ficou. Ele é o que? Ele é um membro. O membro sem vida é um membro sem função. E o que nós precisamos, irmãos, é desse amor. Nada é capaz, irmãos, de nos afastar do amor de Deus. Então, se você se afastou, é porque a tua alma queria viver o mundo. É porque havia ainda na tua alma desejo de viver o mundo. Talvez, irmãos, você olhe para essa realidade do amor e pense: é impossível viver isso. Sim, é isso que eu quero te dizer. É impossível. É impossível que você viva a realidade desse amor. Por isso que Cristo veio para morar dentro de você e para viver no teu lugar. Cristo veio para fazer aquilo que você não pode fazer. Irmãos, para de tentar cumprir a lei, você não cumpre. Seja sincero com você mesmo. Homem nenhum cumpriu a lei. Quem cumpre a lei é o Cristo em nós.
A lei, irmãos, não foi dada para justificar o homem. Leia lá Romanos 7. Você vai entender que a lei, ela veio para mostrar uma condição. Veio para mostrar que todos nós tínhamos uma condição de pecado. Ele diz, como eu saberia que o pecado é pecado se a lei não me mostrasse? Então a lei veio nos mostrar uma condição. A lei veio mostrar para o homem que todo homem precisa de um Senhor, que todo homem precisa de um Salvador. Então a lei veio justamente para nos conduzir a Cristo, para nos conduzir à graça de Deus, para nos rendermos debaixo da graça de Deus. Irmãos, não há problema nenhum com a lei é perfeita. O problema da lei somos nós, os devedores, aqueles que não cumprem. Então não tente amar dessa forma, você não vai conseguir. Não tente cumprir a lei, você não vai conseguir. Pastor, o que eu faço? Permita que Cristo viva, permita que Cristo cresça. Glória a Deus, E esse Cristo que vai crescer, vai cumprir a lei no teu lugar. Esse Cristo que vai crescer, vai amar o irmão da forma que ele deve no teu lugar. É isso que nós precisamos, que Cristo seja verdadeiramente formado em nós. E como que Cristo é formado? Por meio do amor. Quanto mais eu recebo do amor, quanto mais eu sinto o amor de Deus, mais Cristo é formado em mim. E meu desejo nessa noite é que você realmente seja tomado pelo amor de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento e clamar pelo Senhor. Clamar ao Senhor e seja sincero diante de Deus. Diga, Senhor, eu quero mergulhar nessa noite. Eu quero mergulhar numa nova altura, numa nova largura, numa nova profundidade do amor. Eu quero ser tomado pelo teu amor. Eu quero ser tomado de uma forma que os meus olhos não vejam mais a maldade, mas que os meus olhos vejam aquilo que tu vê. Vejam com a mesma essência, vejam com a mesma natureza. Me ajuda a ver Cristo no meu irmão. Me ajuda a honrar o Cristo que está na vida do meu irmão. Me ajuda a seguir um caminho de humildade. Me ensina a ser paciente. Me ensina a ser bondoso. Mas isso só vai acontecer se você for tomado por esse amor. Que esse ardente amor de Deus tome o teu coração, tome a tua mente. Esse amor de Deus, ele é um amor ousado, ele é um amor perseguidor, ele é um amor transformador. E você só está aqui porque esse amor te perseguiu em algum lugar. Você foi encontrado em algum lugar. Você não encontrou o amor, foi o amor que te encontrou.